Olá, família cósmica! Vocês estão bem? Hoje, meus amores, hoje a gente não vai ensinar nada, tá? Nós vamos conversar. E essa conversa nasceu de um pedido muito especial, de uma amada seguidora, amiga e terapeuta, amada Silvia. E a pergunta dela ecoa também para muita gente. O que são fractais de alma? Dimensões existem mesmo? Como funcionam essas linhas de tempo? E por que alguns seres precisam de um corpo físico e outros não? Então, meus amores, hoje vamos falar disso com calma, sem pressa, sem linguagem complicada, que nós já estamos cheios de linguagem complicada por aí, não é verdade? E sem criar medo, ou mesmo uma hierarquia espiritual, fora disso, tá? A ideia é colocar tudo em ordem, para que a sua mente não se perca e o seu coração consiga sentir com mais clareza, tá bom? Então agora respira fundo, solta o ar devagar e vem com a gente. O que é um fractal de alma? O fractal de alma, meus amores, não significa que a alma ela está quebrada, ela se quebra, né? Não significa que ela está em pedaços ou que você mesmo perdeu. Fractal é autossemelhança. É a compreensão de que a consciência ela não se fragmenta, tá? Ela se replica. O todo, a fonte se expressa em partes conscientes, onde cada parte carrega a essência dele, mas com uma diferença, com um foco, função e experiências próprias. Assim como um fractal matemático contém o desenho inteiro em cada parte menor, cada alma individual também contém a assinatura completa da fonte criadora. Antes da alma existir, ou fractal ou identidade, existia já a fonte criadora. E a fonte é o campo original, é a consciência sem personagem algum. A fonte não tem nome, não tem história, não tem o eu separado, não tem forma, rosto ou mesmo limite. Ela apenas é. E aqui ainda não existe a alma, tá? Existe a fonte, porque a alma ela implica em um recorte e a fonte ela é inteira. Em algum momento surge o impulso natural, que é o impulso de se conhecer, né? Nós não estamos fazendo isso, nos conhecendo? Pois é, a fonte é a mesma coisa, meus amigos. Quando dizemos que a fonte se auto-observa, isso significa algo bem simples. É que a consciência cria um espelho interno, tá? Esse espelho, meus amores, não é físico, é um padrão de referência, tá? E nesse momento nasce a primeira divisão funcional. O observador, que é a consciência, e o observado, que é a expressão dessa consciência. Ainda não existe bem e mal, tá, meus amores? É apenas eu olhando para mim mesmo. E a fonte, meus amores, ela pode ser observada de infinitos ângulos. Cada ângulo é um recorte do todo, entendem? É igual você botar várias pessoas ao redor de um elefante e perguntar para cada um o que você está vendo. Cada um vai expressar uma parte do elefante. Eu estou vendo a pata, eu estou vendo o rabo, eu estou vendo a orelha, eu estou vendo a tromba. Entende? Mas aquela parte ali, aquele recorte, vem de um todo. E esse recorte é como um pixel consciente do infinito. Ele não perde absolutamente nenhuma conexão com a fonte. Nós não perdemos nenhuma conexão com a fonte, tá? Mas a gente passa a ter algo novo, um centro, um ponto de vista,
uma assinatura vibracional e a capacidade de acumular experiências, tá? E é aqui que nasce o fractal de alma, a assinatura vibracional ou o DNA do fractal. Fractal, meus amores, não nasce como corpo, tá? A gente tem que ver por isso, por essa perspectiva, tá? Não vamos imaginar, eu ia até pedir isso para vocês, não vamos imaginar corpos físicos, né? Imagens físicas. Vamos imaginar tudo como vibração, como consciência, como eletricidade, como energia, tá? Então vamos lá. O fractal, ele não nasce como corpo. Ele vai nascer como um padrão. Pensa assim, vamos lá. A fonte criadora é uma música infinita. Eu falo que a fonte criadora é uma música de rock progressivo, daquelas que tem 30 minutos, sabe? E o fractal, ele é o tema específico dentro daquela música. E esse tema, ele vai ter frequências dominantes, harmônicos e um tom próprio. E é por isso que cada alma tem o seu jeito, tem o seu jeito de ser. Isso eu chamo de assinatura da luz. E é aqui que surge o primeiro eu sou. E ainda assim não é o João, não é a Silvia, não é o Aragon, não é a Asca, tá? Não é qualquer ser humano. É apenas eu sou uma perspectiva da fonte. Ponto. A fonte criadora, meus amores, ela sabe tudo, absolutamente tudo em potencial. Mas o fractal passa a saber vivendo, experienciando. Então existe uma diferença enorme entre saber total, a fonte, e saber vivido, fractal, tá? E para viver profundamente, o fractal precisa de camadas, que são as camadas da experiência. E essas camadas, elas funcionam como interfaces, como campo causal, que é a intenção, campo mental, que são as ideias, o campo emocional e astral, que é o sentir, campo etérico, que é a energia vital, e o campo físico, a densidade, o corpo biológico. Então, quanto mais denso o plano, maior o contraste, maior a sensação de separação com a fonte e maior a ilusão de identidade. Mas para esse jogo aí ser real, é aí que entra o véu, que nós chamamos de véu do esquecimento, que existem em muitos e muitos e muitos outros planetas por aí. Mas em planeta Terra, como nós já dissemos em vídeos anteriores, esse véu é muito mais bruto, né? A gente fala que o jogo é bruto aqui em planeta Terra. É muito mais fechado, praticamente 100% fechado, tá? Mas esse véu em outros planetas não é uma punição, é uma tecnologia natural de experiência. Se o fractal, vamos por esse ponto de vista, se o fractal lembrasse, se você lembrasse 100% da fonte criadora, quando estivesse aqui em corpo físico, eu te falo que não haveria nenhuma jornada, tá? Haveria só contemplação, que é o que a fonte faz, ela contempla, né? Então, meus amores, o fractal, ele aceita o esquecimento temporário para ganhar algo muito mais valioso, que é o retorno consciente à fonte, né? Com todo o aprendizado, com toda essa experiência. A fonte, ela existe como consciência absoluta. Aí surge o impulso de se conhecer e cria-se o espelho, que aí nasce o ponto de vista. A partir daí forma-se a assinatura vibracional, a consciência. Surge o eu sou, que desce em camadas, aplicando-se o véu. E é aí que começa a jornada de retorno. Entende como funciona isso?
Agora, a super-alma e os fractais, vou falar um pouquinho deles. A fonte criadora, ela cria grandes campos de consciência, chamados de super-almas, mônadas, logos. E cada super-alma já é um fractal do todo, tá bom? E dela emergem outros fractais. Dessa super-alma vai gerar outros fractais, cada um focado em experiências específicas. Você não é a totalidade da super-alma. Você não é a super-alma. Mas você está separado dela. Entende? Você é um pedacinho dela, consciencial. Tá? Mas com uma assinatura única. É por isso que eu sempre falo, nós somos um. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma assinatura consciencial única, devido às nossas experiências. Tá? Fractal, meus amores, não é também uma única vida. Um fractal de alma, ele não se limita a uma encarnação só, por assim dizer. Tá? Ele pode viver várias épocas, vários mundos e várias experiências, fora do seu tempo linear. Tá? E tudo isso retorna como consciência integrada. Entenderam isso? Que tudo volta para você como consciência integrada. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para entender melhor. Você está aqui, nessa dimensão, tá? Nessa quarta dimensão, terceira/quarta dimensão, vivendo nesse corpo biológico. O corpo biológico, esse corpo que nós estamos no aqui e agora, ele é único. Ele só é nessa linha de tempo, nessa nossa linha de tempo que estamos vivendo agora, tá? Dessa dimensão densa. As outras dimensões de planeta Terra não existe um corpo biológico denso igual ao nosso. Tá? É a partir daqui. E nós estamos vivendo aqui. De repente, você começa a despertar talentos espontâneos, né? Intuições sem causa alguma, né? E começa a sentir chamados profundos, como por exemplo, antigamente, há um ano atrás, você nem se identificava com mexer com cristais, com ervas. Vou dar esse exemplo, com cristais, com ervas. Hoje você já sente uma necessidade maior. Isso é a reintegração da consciência de seus fractais em outras linhas de tempo dessa dimensão. Mas lembrando que esses fractais seus, dessas linhas de tempo, eles estão lá não como corpo físico, eles estão lá como consciência. Então, quando fala, vou me integrar com os meus fractais, não é simplesmente vários corpos, vários espíritos entrando em você. Não, não, meus amores, tudo é consciencial, tudo é energia. Você vai sentir todos aqueles talentos que você tinha no Egito e que nessa vida aqui foi bloqueado. E de repente você começou a ter vontade de fazer várias coisas que para você não fazia sentido. É isso. É isso. Isso é a integração com o seu fractal lá do Egito ou qualquer outra época. Mas, meus amores, pensando assim, para a super-alma, né, e para a fonte, tudo isso que nós estamos passando agora está acontecendo ao mesmo tempo. Entende? Ao mesmo tempo para eles. Porque para eles, para essas energias grandiosas, não existe tempo. O tempo não é linear. Então é tudo ao mesmo tempo agora. Entende? Só que a gente tem que entender isso. Esse tudo ao mesmo tempo agora, para nós que estamos aqui dentro, o físico é só aqui. O resto é tudo consciencial. Mas estão, sim, acontecendo em linhas de tempo nesse exato momento. Então, esses talentos novos que aparecem para vocês são simplesmente ecos de fractais seus em outras linhas de tempos vivenciadas nessa dimensão. Tá? A linha do tempo, ela não é também um trilho fixo, tá? Ela não é uma coisa fixa.
A linha de tempo, ela é um ramo vibracional, tá? Cada escolha repetida, cada emoção que você sustenta, cada crença que você reforça, não importa qual crença, ela ativa um ramo diferente do mesmo fractal, entende? É assim, você mudou a frequência, ok? Ok. De triste, deprimido, você simplesmente amanheceu alegre, feliz, não sabe por que tá. Quando isso acontece, você muda a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, você mudou a sua linha de tempo. Entende? Você não está mais naquela linha de tempo deprimida, que no seu futuro linear, por assim dizer, iam acontecer coisas não tão bacanas para você. Você saiu dessa tristeza e entrou numa alegria. Você simplesmente mudou a sua linha de tempo de uma triste para uma alegre. Então, automaticamente, tudo que você for fazer com alegria e gratidão vai te trazer sensações boas, sensações harmoniosas, tá? Então, não é você que troca de alma, tá? Você muda o desenho ativo do fractal. É isso. E despertar, meus amores, não é ganhar alguma coisa nova, tá? O despertar, ele é reconhecer padrões. E quando isso acontece, seu ego, ele vai perdendo força, seu medo vai diminuindo e a sua identidade vibracional, ela vai se expandindo. E quando ela se expande, ela vai entrando em contato com essas frequências das linhas de tempo sua dessa dimensão. Entende? O fractal, ele começa a se religar conscientemente à sua super-alma. Estão entendendo até agora? Tá tudo bem? Se não tiver, se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Aragon, não entendi nada. O Aragon, esse ponto aqui eu entendi. Então, Aragon foi maravilhoso, eu entendi tudo. Agora vamos para a Terra, planeta Terra e os seus corpos densos, tá? Planeta Terra em terceira dimensão e parte da quarta dimensão, nós sabemos que são campos, dimensões simuladas, tá? No sentido de aprendizado e compreensão da consciência. Ok? É praticamente o único plano que existe corpo biológico denso. Falei aqui anteriormente, né? E o corpo biológico, ele permite dor, prazer, esquecimento, contraste extremo. E isso aprofunda mais ainda o seu aprendizado aqui. E por que esses seres que nós chamamos de negativados teriam um corpo físico também aqui em planeta? Vamos lá. A forma física, ela não indica elevação, tá? A gente tem que partir daí. A forma física, ela indica densidade de consciência. Entende? Consciência muito densa, ela precisa de matéria para se sustentar. Já a consciência mais sutil, ela se sustenta sozinha no campo. A matéria, meus amores, ela funciona como uma âncora. Ela estabiliza, ela dá o suporte de poder, tá? Um corpo físico, ele permite ocupar território, extrair recursos daquele planeta, impor a sua presença e manipular todo o ambiente. E isso eu falo que não é evolução espiritual em absoluto, tá? Isso aí é densidade funcional, tá bom, família? E por que consciências elevadas, elas não precisam de corpo físico? Consciências elevadas, elas não dominam, não é, família? Elas não invadem, elas não impõem. Elas operam por coerência, por campo energético, por inspiração e por convite. Para isso, o corpo físico, ele atrapalha muito, tá? Eu queria falar um pouco de algumas raças, já que nós estamos falando de corpos sutis e densos, né? Vamos começar aqui falando da nossa raça maravilhosa, Mendiasca, né? Os arcturianos, nós arcturianos, tá, família? Os arcturianos, meus amores, eles não possuem corpo biológico físico, como mostram por aí, né? Como nós mostramos também.
Mas é que o ser humano precisa da visão, não é verdade? Para poder mandar esse comando para o cérebro e entender que aquilo é aquilo, aquele azul é bom, aquele com cara de réptil não é bom. A gente precisa dessa imagem, né? Mas os arcturianos, eles não possuem um corpo biológico fixo, tá? O corpo dos arcturianos é um veículo de luz geométrico. É uma luz em formato de geometria altamente coerente, baseado em forma e frequência. Nós não possuímos órgãos, sexo ou mesmo reprodução. A forma humanoide, ela é simplesmente didática, tá, meus amores? Não é literal. Tá? Agora os pleiadianos, e os pleiadianos? Os pleiadianos, meus amores, esses aí, eles já existem em 2 níveis, tá? Os pleiadianos que eu posso falar da 4D fora do controle e a 5D daqui de planeta Terra, eles são veículos semi-etéricos, tá? Eles possuem também aquela aparência que nós todos sabemos, né? Aparência humanoide, nórdica. Alguns, não são todos, tá? Mas não biológicos como nós. Entende? Esses são os pleiadianos de 4ª dimensão não controlada e 5ª. Já os pleiadianos físicos, eles existiram em ciclos muito antigos, família, muito antigos, tá? Eles já não coexistem hoje aqui em planeta Terra. E a maioria dos contatos atuais com eles é realmente bem sutil. Já os sirianos eles estão ligados à consciência aquática, todo mundo sabe disso? Pelo menos os que nos seguem, não é mesmo, família? Os sirianos eles já estão ligados a essa consciência aquática, ao som, à geometria fluida, tá? O seu corpo é um campo organizado, entende? O corpo deles não é sólido, tá? Eles podem sim se manifestar como formas aquáticas simbólicas, como golfinhos, como baleias, como fadas aquáticas, como ondas de luz. Mas isso é uma linguagem simbólica, não é uma zoologia, entende? Já os felinos eles representam a soberania, a presença, o silêncio e o foco. E o corpo felino, ele é arquetípico. Ele pode assumir várias formas. Ele pode assumir a felina, o corpo felino humanoide, pode assumir também o corpo energético puro, tá? E lembrando, meus amores, nada disso aí, nada desses corpos, eles são biológico terrestre. Nenhum deles, tá? Já os draconianos, o draconiano não significa automaticamente um ser ruim, um ser mau. Por favor, meus amores, entendam isso. Nós, eu e a Aska, trabalhamos sim com muitos draconianos, mas da Confederação, tá? Draconiano não é sinônimo de mal, pelo contrário, tá? O draconiano, ele representa a força, a estrutura, a ordem cósmica, tá? O corpo draconiano, ele também não é um dragão físico, é um campo de força denso e bem, mas muito bem estruturado, que quando traduzido para a mente humana, vira um dragão, ou até mesmo confundir com um reptiliano, entende? Na mente humana. Então, família, consciência não é personagem, nome, corpo, história, isso tudo é interface. Quando a experiência ela termina, o personagem também termina com essa experiência e a consciência ela vai começando a integrar padrões, tá bom? Não memórias pessoais. Integram-se padrões vibracionais mais elevados. Quer ver? Imagina um oceano. Vamos lá. O oceano, meus amores, é a consciência, ok? É a sua consciência. As ondas são as experiências em que você está passando. Aquela onda ali é uma experiência. Aquela outra ali é uma experiência. Mas uma onda, ela não vive várias ondas ao mesmo tempo. Negativo. Mas o oceano
contém todas as ondas. Entende? Então isso quer dizer, meus amores, que você não está espalhado, você está focado, você é o oceano. E aquela onda, aquela experiência, quando acaba, ela volta ao oceano e o oceano cria outras experiências, né? Mas o paralelismo, paralelo, ele está justamente no campo, tá? A vivência é sempre só uma, a de agora, tá? E as outras que se passaram energeticamente pertencem ao seu campo. A do passado, a do futuro, tudo isso que está vivendo agora, isso pertence ao seu campo. Isso não quer dizer que você está lá em corpo biológico. Entenderam? Eu também posso aqui dizer que fractal é um padrão que se repete em diferentes escalas. Você olha de longe, tem lá um desenho. Quando você aproxima, ele aparece o mesmo tipo de desenho de novo, só que menor. Você aproxima mais de novo e assim vai. Na natureza, isso aparece em galhos de árvores, nervuras de folhas, raios no céu, rios se dividindo em afluentes, seus brônquios do pulmão, seus vasos sanguíneos, ou seja, a vida gosta de se organizar por repetição inteligente. E não é repetição igual como copia e cola, não. É repetição por autossemelhança. Então, quando a gente usa a palavra fractal, nós estamos falando de um todo que aparece dentro das partes, mas não como pedaços quebrados, mas como expressões do mesmo padrão. Agora segura isso aí. Por que quando você entende isso, você entende o porquê que a espiritualidade cósmica usa a expressão fractal de alma? Um fractal de alma é o infinito vivendo uma experiência finita, sem jamais deixar de ser infinito. Então, quanto mais uma consciência vive na densidade, mais ela precisa de um corpo biológico denso para se sustentar, agir e controlar. Então, quanto mais elevada a sua consciência, menos ela depende da matéria, de uma forma, de um corpo biológico. Então, meus amores, se você ouviu tudo isso e pensou, ok, agora eu consigo respirar e entender melhor. Pronto. Esse era completamente o meu objetivo. Mas não é para virar crença rígida, tá? Por favor, não torne essas informações todas como uma crença religiosa, tá? É para virar compreensão que acalma, para acalmar você. Entende? Quando você entende que forma não define a verdade, quando você entende que o corpo não define a sua elevação, quando você entende que consciência não é personagem, e quando você entende que linha do tempo é ramo vibracional, você simplesmente para de buscar prova como ansiedade e começa a buscar coerência dentro de você. E gratidão infinita, meus amores. Gratidão em luz por vocês terem permanecido conosco até o final desse vídeo aqui e que tenham gostado. Gratidão. Se você não segue o canal, clica aí, ó. Segue nós, ativa o sininho, compartilha essa mensagem para aqueles que se encontram despertos, para aqueles que se encontram dormindo ainda e para aqueles que ainda têm essa dúvida, né? Compartilha, tá bom? Gratidão arcturiana. E até o próximo maravilhoso vídeo. Sayonara.